Você já sentiu como se a sua vida estivesse travada? Como se portas importantes simplesmente não se abrissem para você, mesmo quando você está se esforçando, orando e fazendo de tudo para dar certo? Já teve a sensação de que existe uma barreira invisível entre você e as bênçãos que tanto busca? Talvez sejam dificuldades financeiras que nunca parecem ir embora, oportunidades que somem bem na sua frente, relacionamentos que não avançam, ou até mesmo aquela paz interior que parece distante. Imagine começar a sua semana com essa energia, declarando em oração uma palavra que tem o poder de abrir portas, restaurar caminhos e atrair prosperidade. Não é sobre magia, não é sobre fórmula pronta, é sobre fé, conexão com o divino e confiança total no que Deus pode fazer quando você crê de verdade. E essa segunda-feira pode ser diferente de todas as outras, porque você vai descobrir como usar a oração do Efetá para liberar o fluxo de riqueza, abundância e paz na sua vida. Enquanto você me acompanha, permita-se mergulhar nessa atmosfera de fé. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar você de uma forma diferente. Não importa se você está enfrentando dívidas, se sente um peso constante de preocupação ou se simplesmente sente que nada flui. A oração de Efetá pode ser o divisor de águas. E não sou eu quem diz isso. É a própria palavra que mostra como uma única declaração feita por Jesus abriu o céu sobre a vida de uma pessoa que parecia sem saída. Agora, respire fundo e comece a preparar o seu espírito. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque existe um segredo espiritual que muita gente ainda não conhece, mas que pode se tornar a chave para transformar completamente a sua semana. Escreve qual foi a parte que mais falou com você, ou até mesmo a situação que você está enfrentando agora. Às vezes, quando você coloca em palavras a sua experiência, não só fortalece a sua própria fé, mas também inspira outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E aproveita também para deixar o seu like, porque isso não é apenas um gesto simples. Cada curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A sua inscrição é muito mais do que um número. É um sinal de que você faz parte dessa comunidade de pessoas que acreditam que a vida pode, sim, ser transformada pelo poder da oração. Então, se esse assunto faz sentido para você, deixa o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar cada vez mais vidas com mensagens de luz, libertação e prosperidade. E é justamente nesses instantes de silêncio e de incerteza que começamos a nos perguntar se existe algo errado conosco, se o problema está em nossas escolhas, ou se simplesmente o mundo decidiu nos virar as costas. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito de ver os dias passando e a sensação de que nada acontece, nada se move, nada avança? Pois é, esse sentimento é mais comum do que você imagina, e eu já vivi isso de perto. Eu lembro bem de uma fase da minha vida em que parecia que nada dava certo. Era como se eu estivesse preso em um ciclo interminável de tentativas frustradas. Eu orava, buscava respostas, fazia planos, mas sempre surgia um obstáculo. E a cada novo fracasso, a sensação de impotência só aumentava. Talvez você também já tenha sentido isso. Aquela angústia de se dedicar com todas as forças e mesmo assim não ver resultado. Foi nesse período que comecei a perceber algo importante. E é exatamente aqui que entra a importância de se conectar de verdade com Deus através da oração. Porque a oração não é apenas repetir frases decoradas, mas é abrir a alma, expor as feridas, reconhecer fraquezas e, acima de tudo, convidar o Espírito Santo a agir. Quando comecei a fazer isso, algo mudou. Eu deixei de ver a oração como um último recurso e passei a enxergá-la como um diálogo, como uma ponte viva entre mim e o Pai. Foi nesse processo que descobri a força da palavra Efetá. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um movimento de fé que nos conecta uns aos outros e principalmente ao Criador. Foi a partir dessa experiência pessoal que percebi que a vida não precisa ser vivida em silêncio, carregando fardos sozinhos. E é por isso que hoje eu falo com você, porque talvez você esteja passando exatamente pelo que eu passei. Talvez sua área travada seja financeira, talvez seja na vida emocional.
E é nesse ponto que eu quero te convidar a refletir. Quais são as áreas da sua vida que precisam de um efetá? Onde você sente que está bloqueado? O simples ato de reconhecer essas áreas já é o primeiro passo para a mudança. Eu costumo dizer que a fé começa quando admitimos nossa fragilidade, porque é aí que Deus se mostra forte. E quando declaramos efetá sobre essas áreas, estamos abrindo espaço para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Imagine se os bloqueios que te seguram hoje fossem quebrados. Imagine a sensação de ver, diante de você, novos caminhos surgindo, novas oportunidades florescendo, uma nova paz tomando conta do seu coração. Isso é possível, e eu estou aqui para dizer que você não precisa esperar mais. Agora permita-me abrir ainda mais meu coração. Houve um dia específico em que eu me ajoelhei diante de Deus, cansado, exausto, sem forças para continuar. Eu disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que às vezes o peso é grande demais, mas quando nos apoiamos em Deus e nos lembramos do que Ele já fez, encontramos forças para seguir. E é exatamente esse caminho de fé e de conexão que quero continuar compartilhando com você, porque eu sei que a sua vida pode ser destravada. Eu sei que o seu coração pode voltar a sonhar. Eu sei que a prosperidade pode fluir. Eu sei que as bênçãos de Deus podem alcançar você de uma forma que talvez hoje pareça impossível. Efetá. Quando nos debruçamos sobre essa palavra e buscamos seu contexto, percebemos que não se trata apenas de um detalhe no texto bíblico, mas de um segredo espiritual que Jesus deixou revelado em um ato de compaixão e poder. Efetá significa abra-te. É uma expressão simples, mas que representa um decreto divino de abertura, libertação e restauração. Quando Jesus pronunciou essa palavra, ele não estava apenas se comunicando com um homem surdo e gago. Cristo o afastou da multidão, colocou os dedos em seus ouvidos, tocou sua língua com saliva, olhou para o céu e suspirou profundamente. E então declarou efetá. Naquele instante, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Essa cena nos mostra que efetá não é apenas uma palavra, é um movimento de compaixão divina. Jesus poderia simplesmente ter falado à distância, poderia ter feito o milagre de forma imediata sem nenhum gesto. Quantos de nós vivemos espiritualmente como aquele homem? Quantos carregamos ouvidos fechados para a voz de Deus, línguas travadas para declarar bênçãos, corações endurecidos pelas dores da vida? Efetá vem exatamente para romper com esse estado de paralisia. Quando você se abre para essa palavra, começa a perceber que existem áreas da sua vida que precisam ser destravadas. Talvez seja a sua vida financeira, talvez seja a sua vida emocional, talvez sejam relacionamentos que estão estagnados, ou até mesmo sua intimidade espiritual. Efetá é um convite e, ao mesmo tempo, um mandamento. É como se Jesus dissesse a você hoje: abra-se para o novo, abra-se para o que Deus preparou, abra-se para a abundância, abra-se para a cura, abra-se para a transformação. É uma palavra que expulsa o medo, quebra a incredulidade e abre espaço para o milagre. Ela se reflete na vida prática. Quando você começa a orar com base em efetá, sua mente se expande, sua confiança aumenta, sua visão se alarga. Você passa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas, passa a acreditar em possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. É como se as escamas caíssem dos olhos e você finalmente pudesse ver que a abundância de Deus já está disponível. Basta estender a mão da fé para tomar posse. Eu mesmo já experimentei isso de forma real. Abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os meus olhos para ver o teu agir. Abre os meus caminhos para que eu possa andar em direção ao propósito que preparaste para mim. E pouco a pouco, como quem vê uma aurora romper após uma noite escura, comecei a perceber mudanças. Não eram apenas circunstâncias externas, mas principalmente mudanças internas. Minha fé se renovou, minha coragem voltou, e com isso, portas que estavam fechadas começaram a se abrir diante de mim. Por isso quero que você entenda que efetá não é apenas uma palavra que pertence ao passado. Ela é viva e atual. O mesmo Jesus que a pronunciou naquele dia ainda tem poder para liberá-la sobre sua vida hoje. Quando ele diz efetá sobre você, as barreiras caem,
os bloqueios são destruídos e a abundância começa a fluir. Isso não significa que você nunca mais enfrentará dificuldades, mas significa que, mesmo diante delas, terá a certeza de que há um Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Quando pedimos a Deus que abra os ouvidos da nossa geração, que libere as vozes que estão presas, estamos clamando por um mundo mais justo, mais compassivo e mais aberto ao amor de Cristo. Por isso, quero te encorajar a incorporar essa palavra em sua vida de oração, não como um amuleto, mas como um decreto de fé. Toda vez que sentir que algo está fechado, declare Efetá. Quando perceber que está sem forças para prosseguir, declare Efetá. E talvez agora você esteja se perguntando: como aplicar isso de forma prática no meu dia a dia? Comece dedicando alguns minutos do seu dia para meditar em Marcos capítulo 7. Leia o relato, imagine-se naquela cena, sinta a compaixão de Jesus, ouça a palavra Efetá, ecoando não apenas nos ouvidos do homem curado, mas também em sua própria vida. Depois, leve essa palavra para a oração. Apresente a Deus as áreas que estão travadas e declare Efetá com fé. Ele não apenas curou um homem, ele nos deixou uma mensagem eterna. Ao dizer Efetá, ele mostrou que não existem limites para o poder de Deus. Mostrou que nenhuma barreira é grande demais, nenhum silêncio é profundo demais, nenhuma prisão é resistente demais quando a palavra é liberada. Isso enche o coração de esperança, porque nos lembra que sempre há uma saída, sempre há um recomeço, sempre há um futuro aberto diante de nós. Faça dele parte da sua vida. Declare, creia, viva. Porque quando Jesus diz Efetá, nada mais permanece fechado. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, encontramos um dos relatos mais ricos em significado espiritual e que serve de base para compreendermos a profundidade da palavra Efetá. Nesse episódio, Jesus é procurado por pessoas que trazem até ele um homem surdo e com dificuldades para falar. Eles pedem que o mestre imponha as mãos sobre ele. Então Jesus, em um gesto de proximidade e compaixão, o afasta da multidão, toca seus ouvidos, toca sua língua com saliva, olha para o céu, suspira profundamente e declara Efetá, que significa abra-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abrem, sua língua se solta e ele começa a falar claramente. Esse é o contexto bíblico do termo Efetá, e é sobre ele que vamos mergulhar profundamente para extrair lições que ainda hoje têm o poder de transformar vidas. Essa cena já nos ensina que, para viver um verdadeiro Efetá, precisamos estar dispostos a ter momentos de silêncio e intimidade com Deus. Outro detalhe importante é que Jesus não apenas fala, ele toca. Coloca os dedos nos ouvidos do homem, toca sua língua com saliva. Gesto que pode parecer estranho para alguns, mas que revela o quanto Cristo se envolve pessoalmente com as dores e limitações de cada um. Do mesmo modo que em Gênesis Deus disse, haja luz e a luz se fez, aqui Jesus diz, abra-te e imediatamente a vida daquele homem é transformada. Esse episódio revela a autoridade absoluta de Cristo sobre todas as áreas da existência. Ele não apenas cura um corpo, mas liberta uma alma, devolve dignidade, restaura a capacidade de se comunicar, devolve ao homem o lugar de participação plena na sociedade. O milagre não foi apenas físico, foi também emocional, social e espiritual. Quando nos conectamos com essa verdade, passamos a entender que o mesmo Jesus que disse Efetá naquele dia, pode dizer Efetá sobre nós hoje. O contexto bíblico nos ajuda a compreender que milagres não acontecem por acaso. Há uma preparação, há uma entrega, há uma disposição para ser levado até Jesus. O homem daquele relato não chegou sozinho. Foi conduzido até o Mestre por outras pessoas. É como se o Filho de Deus sentisse no próprio coração o peso da dor humana e, naquele instante, liberasse uma oração silenciosa ao Pai. Isso mostra que Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele se importa, ele se envolve, ele intercede. O suspiro de Cristo revela a profundidade do amor de Deus que se comove diante da nossa dor e age em nosso favor. Quando olhamos para o contexto mais amplo do Evangelho,
percebemos que os milagres de Jesus sempre têm uma mensagem além do ato em si. Isso nos desafia a não permanecermos inertes diante dos bloqueios da vida. É preciso buscar, é preciso insistir, é preciso ir até Cristo. E quando chegamos diante dele, podemos ter a certeza de que sua palavra é suficiente para trazer a transformação que tanto precisamos. Efetá é, portanto, mais do que um milagre isolado, é uma chave espiritual. Representa o poder da palavra de Deus que abre o que estava fechado, que solta o que estava preso, que liberta o que estava cativo. O Efetá de Jesus também nos convida a abrir os ouvidos para ouvir o que realmente importa e abrir a boca para proclamar a verdade, para anunciar o Evangelho, para declarar vida onde há morte. Não podemos esquecer que esse milagre foi registrado para nos ensinar, não apenas para admirarmos um fato do passado. O relato está vivo porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que o Efetá continua ecoando hoje, disponível para todos aqueles que creem. O mesmo Jesus que disse abra-te naquela região da Decápole, pode dizer abra-te sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre sua saúde, sobre sua mente. E talvez seja isso que você mais precisa agora. Um Efetá. Uma palavra de libertação que venha direto do coração de Deus para destravar o que está paralisado. O contexto bíblico nos dá a certeza de que não estamos lidando apenas com histórias bonitas, mas com verdades eternas. Porque não importa quão fechadas estejam as portas, quão preso esteja o coração, quão bloqueada esteja a vida, quando Jesus libera Efetá, nada permanece do mesmo jeito. O contexto bíblico nos mostra que essa palavra não tem prazo de validade, ela continua válida, continua viva, continua atuando. Portanto, quando você se sentir travado, lembre-se desse episódio. Quando sentir que sua voz foi calada, lembre-se do homem que passou a falar claramente. É um lembrete de que Jesus continua agindo, continua tocando, continua liberando decretos de transformação. E cada vez que nos lembramos disso, somos fortalecidos para continuar a jornada com a certeza de que nada é impossível para aquele que crê. Há momentos na vida em que o coração clama por algo mais profundo, por uma experiência que vá além das palavras, além da razão, além das respostas imediatas. O tema da preparação espiritual é justamente sobre isso. Não se trata apenas de seguir um ritual ou de repetir frases decoradas, mas de criar dentro de si um espaço sagrado, onde a presença de Deus possa ser recebida de maneira verdadeira. Quando falamos da oração de Efetá, não estamos diante de uma fórmula mágica que deve ser pronunciada de qualquer jeito. Estamos diante de um convite para nos prepararmos espiritualmente, para nos apresentarmos diante do Senhor com sinceridade e fé, prontos para que algo novo se manifeste em nossa vida. Efetá não é apenas uma palavra, é um decreto que abre caminhos, mas para que essa abertura aconteça de forma plena, o coração precisa estar disposto a receber. Preparar-se espiritualmente significa limpar a mente de preocupações excessivas, silenciar o barulho interno que tantas vezes nos afasta da voz de Deus. Significa também separar um tempo de qualidade, ainda que breve, mas que seja entregue com total atenção. Antes de grandes milagres e decisões importantes, ele se retirava para orar, para buscar intimidade com o Pai. Esse hábito nos mostra que até mesmo o Filho de Deus considerava essencial preparar-se espiritualmente. Se Jesus, sendo perfeito, dedicava tempo para buscar força e direção, quanto mais nós precisamos desse cuidado diário. A preparação espiritual é como um solo que precisa ser arado antes da semente ser lançada. Sem esse preparo, até a melhor semente pode não dar fruto. Quando pensamos na palavra Efetá, que significa abra-te, percebemos que ela carrega dentro de si a ideia de receptividade. Não se trata apenas de abrir ouvidos físicos, mas de abrir a alma, abrir a mente, abrir o coração. Essa abertura não acontece de forma automática. Ela precisa ser cultivada, e a preparação espiritual é o caminho que nos leva a essa postura de abertura. Imagine uma porta enferrujada que há muito tempo não se abre. Quantas vezes nos ajoelhamos para orar,
mas a mente continua cheia de preocupações, cálculos, planos e ansiedades. É como se estivéssemos diante de Deus, mas sem realmente estar. A preparação envolve um ato de confiança, colocar diante do Senhor cada peso, cada dúvida, cada dor. É dizer com toda sinceridade que sozinhos não conseguimos, mas que confiamos plenamente no agir dele. A oração de Efetá, feita com o coração preparado, é muito mais poderosa porque não se apoia na força humana, mas na força do Senhor que tudo pode. Um dos maiores erros que muitos cometem é tentar apressar o processo. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo precisa ser imediato, mas a preparação espiritual nos ensina a desacelerar, a criar pausas, a esperar o tempo de Deus. Quando você se prepara antes de orar, não está perdendo tempo, está ganhando profundidade. Envolve a maneira como cuidamos dos pensamentos, as palavras que escolhemos pronunciar, as atitudes que tomamos diariamente. Tudo isso molda o coração e prepara o terreno para a manifestação do poder de Deus. Quando uma pessoa vive de forma consciente, procurando manter a mente limpa e o coração aberto, a oração se torna uma extensão natural do seu modo de viver. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a gratidão. A preparação espiritual se fortalece quando aprendemos a agradecer. No contexto da oração de Efetá, a preparação espiritual é o que separa um simples ato de repetir palavras de um encontro real com o poder de Deus. É como a diferença entre tocar superficialmente a água de um rio e mergulhar nele por inteiro. Quem se prepara espiritualmente não apenas toca a superfície, mas mergulha fundo na presença do Senhor. E é nesse mergulho que as maiores transformações acontecem. Também precisamos compreender que a preparação espiritual é um exercício diário. A preparação espiritual também envolve purificação. Muitas vezes acumulamos ressentimentos, mágoas, pecados não confessados que se tornam pesos em nossa caminhada. Esses pesos funcionam como obstáculos que nos impedem de avançar. Quando nos preparamos para a oração, é fundamental trazer diante de Deus esses fardos, pedir perdão, liberar perdão a quem nos feriu. Esse processo de purificação abre espaço para que a graça flua livremente. É como se dissesse: Senhor, eu não vejo ainda, mas creio que já aconteceu. Essa postura interior é parte essencial da preparação, e não podemos esquecer que a preparação espiritual também envolve perseverança. Nem sempre os resultados são imediatos, mas quem se prepara aprende a esperar com paciência, aprende a confiar no tempo de Deus. A perseverança molda o caráter, fortalece a fé e nos torna mais maduros espiritualmente. Muitas vezes, é durante o processo de espera que as maiores lições são aprendidas e as maiores transformações acontecem dentro de nós. Em resumo, a preparação espiritual é o alicerce sobre o qual a oração de Efetá se sustenta. Sem essa preparação, as palavras podem sair da boca, mas não penetram no coração. Com essa preparação, cada declaração ganha vida. Cada palavra se torna uma semente poderosa. Cada gesto se transforma em uma porta aberta para o agir de Deus. Portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Situações que pareciam travadas começam a se mover. Sonhos que estavam adormecidos começam a despertar. Tudo isso é resultado de um coração que se prepara, que se abre e que declara com fé: Efetá.